Amai os vossos inimigos, restituir o bem pelo mal. 1. Aprendestes que foi dito: Amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os pagãos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 20, 43 a 47. 2. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que reconhecimento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vos o fazem, que contentamento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que reconhecimento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam deste modo para receber a mesma vantagem? Mas por vós amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. 3. Seu amor ao próximo é o princípio da caridade. Amar seus inimigos é sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias dadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não entendia por essas palavras que se deve ter por seu inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele as expansões de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os impulsos de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão do pensamento. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito não parece difícil, impossível mesmo de praticar, senão porque se crê falsamente que lhes prescreve dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir da mesma palavra para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve os diferenciar segundo o caso. Amar seus inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É lhes perdoar, sem segunda intenção e incondicionalmente, o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É lhes desejar o bem em lugar de lhes desejar o mal. É se regozijar em lugar de se afligir pelo bem que os alcança.
é-lhes estender mão segura em caso de necessidade, é se abster em palavras e em ações de tudo o que os possa prejudicar, enfim, é lhes restituir em tudo o bem pelo mal, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. 4. Amai os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, não vê em seu inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte o pode livrar. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar, se isso não for para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que, pela própria destinação da terra, deve esperar encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se em lugar de se lamentar, agradece a Deus por o experimentar, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como ser inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Os inimigos desencarnados. 5. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se prende a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo. Ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior, que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue mantém o ódio, mesmo além do túmulo. De dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão. É a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo se pode fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. 6. Pode-se dizer, pois, que inimigos entre encarnados e desencarnados, os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida.
Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus sobre a terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter a indulgência e a benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade. Que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas o de os conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima "amai os vossos inimigos" não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei de solidariedade e de fraternidade universais. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. 7. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal que se querem vos fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se alguém quer demandar contra vós para tomar vossa túnica, abandonai-lhe ainda a vossa capa. E se alguém que vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer emprestar de vós. São Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. 8. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a restituir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. O Cristo veio e disse: restituí o bem pelo mal. Ele disse mais: não resistais ao mal que se vos quer fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar esta máxima ao pé da letra. Ou melhor, entretanto, é preciso tomar esta máxima ao pé da letra? Não mais que aquela que diz para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo. Desenvolvida em todas as suas consequências, seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, tirando-lhes todo o medo, se não se opusesse um freio às suas agressões. Logo, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida, é dizer, sob outra forma, que não é preciso restituir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a lhe rebaixar o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça, do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, estar arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune,
pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso dizemos incessantemente: dirigi vossos olhares para a frente, quanto mais vos eleveis pelo pensamento, acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Instruções dos Espíritos. A vingança. 9. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar no meio dos homens. Ela é, com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que a podem ainda inspirar. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo. Quando a visão veste, vem inflamar sua paixão. Ou melhor, quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando, no mais profundo do seu coração, os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo sem desconfiança, e espera o momento propício para o atingir sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar, arma-lhe emboscadas odiosas e derrama-lhe, chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca. Então, em sua honra e em suas afeições, não recua diante da calúnia, e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios, onde encontrava muitas vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertar agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes desviam-se e fogem dele. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Por trás, pois, com esses costumes selvagens. Para trás, com esses usos de um outro tempo. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar seria indigno de figurar, por mais tempo, na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia me deter em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais no futuro ceder ao impulso da vingança, de outro modo senão para perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. O ódio. 10. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, o ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações, hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele.
Ainda que a lei de amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus lá está, e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. O duelo. 11. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve conduzir a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho, não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem o atingir, e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, alhures, sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo houveres perdoado vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo o sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. 12. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas incontestavelmente é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita, do que se vingar ele uma injúria? O Cristo não disse a Pedro no jardim das oliveiras: tornai a pôr vossa espada em sua bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá pela espada? Com estas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramindo a primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza daquele que, ou melhor, da alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue? Mas que ele trema, porque sempre no fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirás a essa voz. Ela, porém, responderá: a quiseste salvar diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver sobre a terra e não pensaste em a salvar diante de Deus. Pobre louco! Quanto sangue pediria a Cristo, pois, por todos os ultrajes que recebeu? Não somente o feristes com o espinho e a lança, não somente o pregastes no madeiro infamante, mas ainda, no meio da sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe deram prodigalizadas. Que reparação depois de tantos ultrajes vos pediu? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Ó, como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem.
Amigos, lembrai-vos deste preceito: amai-vos uns aos outros. E então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis como um sorriso, e ao ultraje pelo perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça alta e mostrai. Então que a vossa fronte não temeria também ela de se carregar de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio que autoriza supostamente uma falsa aparência de honra, que não é senão do orgulho e do amor próprio. Em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, ele não deu esse direito senão à natureza somente, para se reformar e se reconstruir, mas a vós não permitiu de dispordes de vós mesmos. Como o suicida, o duelista estará marcado com sangue quando chegar a Deus, e a um e a outro, o soberano juiz prepara longos e rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça aquele que disser ao seu irmão Raca, quanto a pena será bem mais severa para aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas de sangue de seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. 13. O duelo é, como antigamente, o que se chamava o julgamento de Deus, uma dessas instituições bárbaras que regem a sociedade. Que dirias, entretanto, se visses mergulhar os dois antagonistas na água fervente, ou sujeitá-los ao contato de um ferro em brasa, para resolver sua querela, e dar razão àquele que suportasse melhor a prova? Chamarias a esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque ele está seguro do golpe que dará. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em razão de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Eu sei que frequentemente procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso. Mas então não é, sob uma ou outra forma, um retorno ao julgamento de Deus da Idade Média? E ainda nessa época, era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome julgamento de Deus indica uma fé, ingênua é verdade, mas enfim, uma fé na justiça de Deus, que não podia deixar sucumbir um inocente, enquanto que no duelo se confia na força bruta de tal sorte que frequentemente é o ofendido que sucumbe. Ó amor próprio estúpido, tola vaidade e louco orgulho! Quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu o exemplo e o preceito? Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que governam ainda os homens, e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem, é preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Que opinião terão de mim, dizei-vos com frequência, se eu recuso a reparação que me é pedida, ou se não a peço àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que agistes de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra com frequência dita ao ar, ou muito inofensiva da parte de um de vossos irmãos, vosso orgulho se acha ferido. Respondei-lhes de maneira áspera, e daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristão, que contas deveis à sociedade se a privais de um de seus membros? Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher seu marido, a uma mãe seu filho, aos filhos seu pai seu sustentáculo? Certamente aquele que o ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente em reconhecendo seus erros,
do que expor a vida daquele que tem direito de se lamentar? Quanto ao ofendido, convenho que, algumas vezes, pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo. O coração está ferido e sofre. Mas além de ser estúpido jogar a sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, ocorre que este estando morto, a afronta, qualquer que seja, não existe mais? O sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, deve cair por si mesmo, e que, se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio? Não resta, pois, senão a satisfação da vingança saciada, a triste satisfação que, frequentemente, deixa desde esta vida cruciantes remorsos. Esse é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não gostarias que se vos fizesse. Então desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as do duelo e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. 15. O homem do mundo, o homem feliz que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus, este é mais culpável 100 vezes que o miserável que, compelido pela cupidez, pela necessidade algumas vezes, se introduz numa habitação dela para roubar o que cobiça e mata aqueles que se opõem ao seu desígnio. Este último, quase sempre, é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem, para se desculpar, o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente e de plano premeditado. Tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo de sua própria vida. Mas a verdadeira coragem, quando se está seguro de si, o duelo, resto dos tempos de barbárie, onde o direito do mais forte fazia a lei, desaparecerá com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Agostinho, Bordeaux, 1861. 16. Nota: os duelos se tornam cada vez mais raros. Esses são vistos ainda, de tempos em tempos, em dolorosos exemplos. O número deles não é comparável ao que era antigamente. Outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre suas precauções em consequência. Um sinal característico dos costumes, do tempo e dos povos está no uso do porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes, e é curioso lhe seguir a graduação. Desde a época em que os cavaleiros não cavalgavam, jamais, senão com armadura de ferro e armados de lança, até o porte de uma simples espada, tornada antes um adorno e um acessório de brasão do que uma arma agressiva. Um outro indício de costumes é que outrora os combates singulares tinham lugar em plena rua, diante da multidão que se afastava para deixar o campo livre, e que hoje se oculta. Hoje, a morte de um homem é um acontecimento que emociona. Outrora, não se lhe dava atenção. O Espiritismo vencerá esses últimos vestígios da barbárie, inculcando nos homens o espírito da caridade e da fraternidade.